Oi, gente. Passando aqui, faz um tempo que eu não venho, mas esses dias eu tava escutando umas músicas aqui e apareceu uma música que o Senhor falou muito no meu coração. É uma música do Jessé Aguiar e o nome dela é De Olhos Fechados. Eu queria colocar aqui pra vocês, mas por conta de direitos autorais eu acho que eu não vou conseguir. Então, eu vou falar um pouco, compartilhar com vocês aquilo que o Senhor ministrou no meu coração a respeito partindo, dessa música. Falar um pouco sobre os planos de Deus, né? Os planos de Deus são perfeitos. Mas a gente sabe mesmo disso? Quantas vezes você se perguntou se não casou errado? Quantas e quantas vezes você se viu afogado em suas lágrimas, se perguntando por que, Deus? Aquele tal porquê? Será que Ele realmente tem me ouvido? Será que tem jeito? Será que é da vontade de Deus a restauração da minha família? Quanta ansiedade, desespero. Parece que a vida e o controle escapam das nossas mãos nesse caos todo, né? Como uma água que vai escorrendo pelos dedos. Então, eu preciso te contar um segredo muito importante. Você nunca teve controle de nada. Mesmo quando seu cônjuge fazia tudo como você queria e cedia suas chantagens emocionais, os choros ou as grosserias, manipulação. Pois é, o controle nunca teve em suas mãos. E hoje o Espírito Santo está te fazendo um convite. Confiar nele, entregar o controle realmente para ele. Nosso Pai nos ama mais que tudo. E ele nos faz inúmeras promessas em sua palavra. E a nós cabe apenas descansar e confiar. Ele não nos fez para vivermos ansiosos ou com medo. Nós fomos escolhidos para viver em liberdade no Senhor, confiando que Ele sempre fará o que é melhor para nós. Em Romanos 8:28 fala: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele nos promete que jamais vai nos abandonar. Em Josué 1:5 fala: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esse versículo fala muito no meu coração porque mostra que mesmo nas mais caóticas situações, mesmo quando o próprio Espírito de Deus estava em pranto junto conosco, naqueles dias mais sombrios, onde pessoas nos feriram profundamente, quando muitas vezes ainda nem conseguíamos nos defender, mesmo assim Ele estava ali conosco. Quantas vezes a gente olha para as situações, da vida, assim, da nossa própria, da vida de outras pessoas, e vê quanta maldade e injustiça nesse mundo, e se pergunta onde é que está Deus. Acho que todo mundo já deve ter se feito essa pergunta. E a resposta está aqui. Ele sempre esteve conosco. Por mais que não estivesse aprovando aquilo que estava acontecendo com a gente, Ele sempre esteve ali, sempre vai estar. E sabe, às vezes somos nós que fazemos coisas erradas, né? Mas nada pode nos separar do amor dele.
nada. Em Romanos 8, 38 e 39 fala: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor dele é tão grande, que mesmo que a gente não queira recebê-lo, ele vai continuar lá. Às vezes nós escolhemos nos afastar desse amor, mas basta uma palavra: perdão, Senhor. Me perdoa, Senhor. Basta um movimento de arrependimento, de fazer o caminho de volta, e nós vamos poder realmente voltar a sentir esse amor. Algumas outras vezes são as situações que nos fazem sentir não amados. Mas a gente precisa se lembrar sempre, assim como diz na palavra, se eu não me engano, em Salmos, que precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Se tem alguma coisa que pode nos trazer esperança, é saber que tem alguém que nos ama mais do que qualquer coisa, do que qualquer pessoa. E como diz em Salmos também, ainda que a mãe que amamenta esqueça o seu filho, ainda que a gente tente se esconder no mais profundo abismo, ainda que qualquer circunstância ou situação, qualquer pessoa pode nos esquecer, a gente pode ser esquecido pelo mundo, mas ele jamais nos esquecerá, jamais nos abandonará, jamais deixará de nos amar. Por pior que sejamos, ele vai continuar nos amando. E a gente pode pensar e refletir a respeito quando somos mães e pais. Por pior que coisa que os nossos filhos venham fazer, e por mais que venhamos a nos decepcionar, ou eles venham fazer coisas erradas mesmo, nós não deixaríamos de amá-los por isso. Então, se nós que somos falhos, que não temos a perfeição do amor que é o próprio Deus, quanto mais Ele, que conhece o profundo e escondido, os porquês, as coisas que nem mesmo nós entendemos. Às vezes fazemos coisas erradas e nem sabemos o porquê direito, apenas reagimos. E Ele conhece tudo isso. Então, ainda mais Ele que consegue sondar os corações e as mentes. Sabe, ninguém pode frustrar os planos dele. Em Jó 42:2 fala: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E às vezes parece que o mundo está tão louco, que tudo está tão sem nexo nas circunstâncias ao nosso redor, que parece não haver um propósito, parece que não parece haver sentido em nada. Mas tem. Sempre o Senhor tem um propósito. E Ele jamais pode ser impedido, nem por nós mesmos. Às vezes Ele permite que a gente ande por caminhos que Ele não gostaria que nós andássemos, para que a gente venha aprender, ou, enfim, por diversas circunstâncias. Mas ainda assim, os planos e os propósitos dele não se frustrarão. Se Ele fez uma promessa, Ele não volta atrás. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra dele não passa. Uma prova disso muito clara fica em Jeremias 10:23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. O Senhor dirige os nossos passos, os nossos planos, o nosso coração, como diz lá em Provérbios 23.
que o coração do rei é como um rio nas mãos dele, que ele leva para onde ele quer. Faraó teve o seu coração endurecido para que o Senhor pudesse mostrar o seu grande poder e libertar o povo de Israel do Egito. Nabucodonosor, em sua arrogância, escolheu se vangloriar, mas o Senhor o levou a entender quem é que manda no negócio. E depois de passar 7 anos vivendo como um animal, sem compreensão, raciocínio ou entendimento, conforme a profecia que havia sido feita a ele, ele voltou a si e tudo foi devolvido a ele. E quando ele acorda daquele, digamos, sono, daquele coma, onde ele se transformou em um animal, ele pode testemunhar nesse Deus que move para onde ele quer. Ele move. Sabe, o Senhor nos ama tanto e Ele quer sempre o melhor para nós. Em Jeremias 29:11 fala: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nós não precisamos ter a falsa segurança de que temos algo sob o nosso controle, porque nós já passamos por isso. Nós podemos simplesmente confiar nesse amor infinito e entregar tudo nas mãos dele. E ele vai providenciar o que precisamos e sempre será o melhor para nós. Ter o controle, o falso controle, só nos traz ansiedade e angústia, porque a gente sabe que, no fundo, a gente não tem o controle de nada. E aí, lá em Mateus, capítulo 6, fala assim: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6, de 25 a 34. E agora eu tenho uma pergunta para que você possa refletir. O que você tem feito de conta que tem entregue a Deus, mas que você sabe, você e Deus sabem, que você não fez de verdade? Onde é que você precisa abrir mão
e permitir que o seu pai cuide por você. O que é que você entrega a toalha, mas fica puxando a etiqueta? Tá na hora de sacrificar o seu Isaac. Abraão, tá na hora de sacrificar o seu Isaac. Entrega para o Senhor. Entrega. E para acabar, eu vou ler a música para que vocês possam refletir um pouco sobre a letra dela. Jesus, tu sabes do que eu fui feito. Minha estrutura é de um imperfeito. Esse é quem eu sou. Matéria-prima formada no barro. Basta um vento e eu estou em cacos. Esse é quem sou. E quando sai do planejado, o coração fica assustado. E eu me esqueço que o Senhor já tem tudo arquitetado. Já está tudo combinado e de tudo já cuidou. E eu confio, de olhos fechados, pois eu sei que já está planejado pelas mãos do Criador. Jesus, te peço que tu tome a frente de tudo que eu for fazer, seja o que for. A confiança que eu tenho em ti, ninguém jamais vai conquistar em mim, só o Senhor. Pois o que fazes é perfeito. É que às vezes o meu jeito vai estragar o que tu planejou. E essa canção é para dizer que mesmo sem entender, eu confio no Senhor. Eu confio de olhos fechados, pois eu sei que já está planejado pelas mãos do Criador. Que você possa mergulhar de olhos fechados nas mãos do seu Criador, do seu Pai, que te ama e que jamais